Bom, vamos trazer aqui mais um assunto. Nossa, essa semana nós completamos 2 anos. 2 anos de invasão ao Capitólio. Pois é, os Estados Unidos lembraram nesta semana, né, do ataque à democracia que entrou para a história. Apoiadores do ex-presidente Donald Trump invadiram o Capitólio em Washington, D.C. e tentaram impedir à força que a vitória de Joe Biden fosse certificada pelo Congresso. Desde então, quase 1.000 pessoas foram detidas e Trump ainda pode ser responsabilizado, viu? Como explica a nossa correspondente, a Mariana Giangiacomo. As cenas da multidão violenta vandalizando a sede do Congresso dos Estados Unidos chocaram o mundo. Uma massa de pessoas enfurecidas destruiu corredores e salas do Capitólio, agrediu policiais e aterrorizou deputados e senadores, que tiveram de se esconder da multidão. Até o vice-presidente à época, Mike Pence, precisou ser escoltado do Senado para um esconderijo onde ficou por horas. O grupo gritava "Hang Mike Pence", em português, "Enforquem Mike Pence". De lá para cá, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirma que 950 pessoas foram detidas por participação no ataque. 350 são procuradas. O ex-presidente Donald Trump ainda pode responder pelo 6 de janeiro. O comitê do Congresso que investigou a invasão do Capitólio por mais de um ano aponta que Trump seria o principal responsável pelo ataque. Agora, caberá ao Departamento de Justiça decidir se avança com as acusações. Naquele 6 de janeiro, Trump falou para a multidão de apoiadores por mais de uma hora. Disse que todos estavam lá porque, nas palavras dele, não queriam ver a eleição roubada pelos democratas. Uma alegação que Trump vinha repetindo mesmo sem provas. We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building. O vídeo pedindo à multidão que voltasse para casa só seria divulgado por Trump, presidente em exercício naquele momento, quase 3 horas depois que o tumulto começou. But you have to go home now. Essa reconstituição feita pelo comitê, com depoimentos bombásticos exibidos em horário nobre, já trouxe impactos para a imagem de Trump. Ele, que ainda é a principal liderança republicana, viu o partido sair com um resultado bem abaixo do esperado nas eleições legislativas do ano passado. Agora, resta saber se as consequências vão além dos danos à reputação. Caso o Departamento de Justiça aceite as recomendações do Congresso, Trump pode ser alvo de 4 acusações, incluindo conspiração para derrubar o governo e incitar uma insurreição. De Nova York, Mariana Giangiacomo. Obrigada, Mariana Giangiacomo. Vamos agora unir os pontinhos aqui dos assuntos. Primeiro, deixa eu ajeitar essa minha cadeira, que ela tá... O pessoal que tem toque televisivo, sabe? Alguém já estava olhando e pensando, olha lá a cadeira dela. Pronto, deixa eu ajeitar aqui para as pessoas ficarem em paz e a gente poder continuar a nossa programação. Unindo aqui as pontinhas dos assuntos, viu? Com os Estados Unidos, 2 anos de invasão ao Capitólio. A gente tem podido acompanhar nos últimos dias, agora com alguma resolução, mas a ausência de um presidente dentro do Capitólio. Diego Pavão já está aqui comigo para a gente poder conversar sobre isso. Simplesmente uma ausência, né? Uma janela de não ter ninguém eleito, porque simplesmente os parlamentares não chegam a essa decisão. E aí temos, por exemplo, depois de 15 rodadas de votação, o republicano Kevin McCarthy conseguiu se eleger presidente da Câmara dos Estados Unidos. Foi a disputa mais longa em 164 anos. Diego Pavão, 2 anos depois da invasão ao Capitólio, a gente vendo esses impasses dentro da Câmara. Está tudo conectado? Quais são as conexões desses assuntos? Com certeza são 2 fatores. Bem-vindo. Obrigado, Elisa. Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o Live CNN em casa. Pois é, são 2 fatores que um com certeza contribuiu com o outro. A questão da invasão do Capitólio contribuiu sim para acentuar uma divisão no Partido Republicano muito grande. E essa divisão também foi responsável por esse impasse que a gente viu na Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos, é a Casa dos Representantes, mas a gente chama de Câmara dos Deputados. Essa inclusive, que passava agora, são imagens
imagens ao vivo ali do Capitólio, né, a sede do Poder Legislativo americano. Essas foram divisões que atrapalharam essa votação nessa semana e foram necessárias, como a Elisa disse, 15 votações em 4 dias para se chegar a um consenso sobre quem deveria ocupar a presidência da casa. Esse é um dos cargos mais importantes na política americana. Só para a gente ter uma ideia, ele é o segundo depois da vice-presidente americana, ele é o segundo na linha sucessória ao poder, à presidência dos Estados Unidos. E agora, então, os republicanos conseguiram se unir ali e aí apoiar Kevin McCarthy. Nos últimos dias, várias votações falharam, 15, como a Elisa disse, e isso também porque uma ala mais conservadora desse partido, uma ala mais radical e até uma ala muito próxima do presidente Donald Trump, ex-presidente Donald Trump, na verdade, essa ala estava meio resistente em aceitar Kevin McCarthy para ocupar esse cargo. E aí o Kevin McCarthy, claro, teve que abraçar a boa e velha articulação política, ceder de um lado, prometer favores, prometer algumas coisas para alguns republicanos, e aí depois dessas 15 votações, que inclusive a última votação terminou hoje de madrugada, ele aí conseguiu finalmente ser hoje eleito. De madrugada? Pois é, hoje de madrugada, lá no horário local, ele tomou posse. Aí ele prestando o juramento de posse depois de toda essa confusão, de todo esse impasse que a gente viu nessa semana nos Estados Unidos. E importante lembrar, a Constituição americana fala que os Estados Unidos, o novo Congresso, precisa tomar posse todo dia 3 de janeiro do ano ímpar. Então, na semana passada, no dia 3 de janeiro, eles se reuniram para tomar posse, só que a Constituição também diz que os Estados Unidos, o Congresso não pode tomar posse enquanto um líder não é eleito, enquanto um presidente não é eleito. Então, por isso, esse impasse. O novo Congresso não tomou posse. E aí, a agenda dos dois partidos fica parada, ninguém avança nada. Ninguém Elisa. decide nada, ninguém decide quaisquer assuntos ali envolvidos no parlamento dos Estados Unidos enquanto não houver esse presidente. E hoje é dia 7 de janeiro, ou seja, muitos dias depois, agora que os assuntos vão começar a desenrolar dentro da Câmara. Essas negociações que você fala, Diego, e até assim, é exatamente a mesma coisa que acontece dentro do nosso parlamento, para você conseguir aprovar um projeto, uma emenda, eles vão nas negociações. Esse novo presidente teve de fazer as suas concessões, principalmente para essa ala mais trumpista, né? Com certeza. Essa ala que é conservadora, mas um pouquinho mais radical. Exatamente. E coube até o próprio ex-presidente Donald Trump entrar na história também. O ex-presidente disse que os políticos ali que ainda estavam com uma certa resistência em escolher Kevin McCarthy, disse que eles deveriam apoiar o Kevin McCarthy. Os dois, Trump e Kevin McCarthy, têm uma relação meio de vai e volta, meio de amor e ódio. O Kevin McCarthy, na época da invasão do Capitólio, chegou a criticar muito o ex-presidente Donald Trump, na época o então presidente Donald Trump, mas os dois depois chegaram ali a um acordo, se encontraram lá na Flórida, e aí depois, hoje, por exemplo, o Kevin McCarthy agradeceu o ex-presidente Donald Trump ter entrado na história, porque foi esse apoio do ex-presidente que também foi decisivo para convencer mais ou menos 20 políticos americanos que não estavam tão felizes com a escolha de Kevin McCarthy. E até, Elisa, é importante falar sobre isso. Sim, por favor. Uma curiosidade, qualquer um pode ser colocado ali, claro, tem que ser um cidadão americano, mas qualquer um ali pode ser colocado para votação. Não é necessariamente alguém que foi eleito ali entre os políticos. E até o nome do ex-presidente Donald Trump foi colocado como um possível candidato à presidência da casa. Exatamente. Não é assim, não tem que estar lá. 2 estão candidatos, 3 são candidatos para serem votados. Não, podem votar em quaisquer outras pessoas. Podem. Essa manobra que a gente viu nessa semana foi um deputado da Flórida que indicou o nome de Trump para a presidência da casa, mas foi uma manobra bem simbólica, inclusive não foi muito à frente, ninguém ali entrou na história e começou a apoiar Donald Trump, mas foi uma questão interessante porque o nome de Trump é ainda muito presente nessas discussões políticas e muito presente também a força dele para tentar mudar esses resultados de votações lá no Congresso, como que aconteceu agora. Pois é, se você andar por Washington, por exemplo, você vê diferentes barraquinhas vendendo coisas turísticas de Washington, Estados Unidos, muitos bonés escritos Donald Trump 2024. Com certeza. Muitos bonés, ou seja, ele é muito... Estou citando bonés, mas poderiam ser camisetas, quaisquer outras coisas. Mas é porque ele é muito vivo, fazendo referência a isso que Diego acabou de dizer, muito vivo na política, né? Nessa tendência ou intenção de parte dos norte-americanos de colocá-lo novamente no poder.